E hoje falamos sobre anjos amam adoração, demônios gostam de barulho. E aí a gente pensa que isso aqui tem a ver só com funk, pagode, carnaval. Não. Uma vez eu estava na nossa igreja e não foi acho que no mesmo ano que nós viemos aqui para Ruiranduba, saímos de Vista Alegre, onde é o hostel hoje, era pequenininho, um prédio pequenininho, e viemos para Iranduba, um galpão maior, cabe 200 pessoas, né? Saímos de um lugar que cabia 50, mal eu sabia que se eu pudesse hoje eu voltava para lá, não pelos irmãos, mas por aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Logo no início, nós estávamos começando o louvor, e eu me lembro como hoje, nós estávamos cantando Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei, tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvores. Estávamos cantando isso lá. E de repente nós... qual foi a parte? A ti fazemos um trono de louvor. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos... Houve um momento, eu vi como se fossem vultos brancos entrando na igreja. E eu dei aquela olhada, sabe aquela coisa de 1 segundo, meio segundo? É um flash. A ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Estávamos passando a música, já ensaiando, já começando o louvor, né? A ti fazemos um trono de... E comecei a ver, tá, passou. Novamente. Aí cantamos outro louvor, louvamos ao Senhor de outra forma. Eu me lembro que nós louvamos com um júbilo também. Eu gosto muito de música antiga, já falei, eu recorro aos anos 90, porque nos anos 2000 para cá, são poucas as canções que você pode tirar para adoração e louvor, infelizmente. A maioria é muito egocêntrica, é o que eu acho, é o que eu quero, Jesus vai fazer isso por mim, ele vai invadir o inferno por minha causa, ele vai bater nos anjos porque eles não me guardaram direito, o Senhor vai matar o mundo porque debocharam da minha cara, sabe? Esse tipo de coisa. Então a gente busca às vezes a música dos anos 90, início dos anos 2000 por causa disso. E estávamos cantando Michael W. Smith, né? Que a Pacentar aqui na época traduziu. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Estávamos cantando isso. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Enquanto cantávamos isso, aí sim foi nítida a visão daqueles seres, todos na minha visão, todos de branco, como se fosse Ministério Apacentar. Essa música é do Michael W. Smith. O Ministério Apacentar, gente, é o nome do ministério. Trazendo a Arca foi o nome que se transformou, tá? Depois virou a banda Trazendo a Arca. Era Ministério da Igreja
Ministério Apacentar. Era um grupo de louvor do Ministério Apacentar. Deu problema por causa de dinheiro, e aí passaram a se chamar Trazendo a Arca. Aí estávamos cantando isso. Quando eu olhei, eu vi, aí pude ver um bom número de seres lá no final, todos de branco, de mãos erguidas. Eles não cantavam, por incrível que pareça, não estavam cantando. A boca deles não mexiam, eles só faziam isso. E a gente te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. E eles, assim, sabe, parados, impávidos, mas algo tão lindo. E a gente cantando, perto quero estar, junto aos teus pés. Nisso, eu senti algo tão gostoso. É diferente daquela unção pentecostal, daquela unção de poder. Eu senti um prazer, eu senti uma paz. Eu senti uma... Como é que eu posso dizer? Eu senti algo em mim inundando enquanto eu louvava e adorava. Eu comecei a chorar, mas não de forma assim escandalosa, não. Eu comecei a chorar. E eu falei, Senhor, o que é isso? Eu comecei a ser ministrado por Deus naquele momento. E Deus começou a ministrar o meu coração. E o Senhor disse, filho, alguns desses anjos estão na terra há centenas ou há milhares de anos, cumprindo missões, desde que a igreja foi inaugurada em Atos 2. Desde que a igreja foi plantada na terra, anjos têm sido enviados para guardar a igreja. Há anjos que ficam séculos na terra, guardando a vida dos santos, guardando os profetas, guardando pastores, missionários, guardando os seus irmãos, guardando vocês, guardando a família de vocês. E o que faz com que eles tenham vida e poder é a adoração da igreja. Gente, olha a profundidade disso. O que faz eles terem poder, além daquilo que Deus já deu a eles, ou o que renova a eles, a bateria deles, é a adoração da igreja. Como ultimamente a igreja não tem tido muita adoração, eles precisam estar em meio ao povo que adora, para adorar junto com esse povo. A adoração da igreja alimenta eles, a adoração da igreja fortalece eles. Então, quando vocês adoram em espírito e em verdade, eles vêm de todos os lugares para adorar. Eles conseguem perceber o que vocês não percebem. Vocês não percebem quando vocês estão adorando e quando vocês estão cantando. Para muitos de vocês, cantar e louvar é tudo igual. Adorar e louvar é tudo igual. Jubilar, bater palma é tudo igual. Não é. E eles, quando percebem um centro de adoração, não é uma igreja, o que o senhor falou assim, e eles, quando percebem um centro de adoração, pode ser hino da harpa, pode ser hino com violão, sem violão, pode ser hino com palmas, pode ser hino com teclado, com piano, com cordas, com grande coral, com orquestra, não importa. Não importa, o estilo da música não importa, mas quando é adoração, eles sabem que o meu espírito estará em meio aos louvores. Eles sabem que a minha graça vai se manifestar através de vocês. Eles sabem que eu estarei no meio de vocês. Então eles vêm para justamente essa grande mesa, esse grande banquete da adoração. Por isso que muitas vezes você já viu, e realmente eu me lembro quando eu estava servindo a Deus na Assembleia de Deus da Penha, na congregação aqui na Vila da Penha, e uma consagração de mulheres, de crianças, de senhoras, aquela consagração das irmãzinhas do coque. E eu sou de berço batista presbiteriano. E as irmãs sempre chamam para louvar. Eu louvava de tudo, irmão. Eu não tenho preconceito com música. Mas só que nesse dia eu me lembro que eu estava cantando uma canção que talvez alguns não conheçam, mas às vezes eu canto lá na igreja. Que doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade.
e reconhecendo que tu és o Senhor, Todo-Poderoso e o grande eu sou. Aí o refrão: Santo, Santo. Cantamos uma, cantamos duas. Aí na terceira vez que nós louvamos, só tinha os 2 ou 3 instrumentos. Tinha eu, um irmão fazendo baixo, não sei se tinha bateria, não sei, era de dia. E eu comecei a cantar Santo. Eu levantei as mãos, comecei a adorar. E lá tinha uma galeria. Ainda tem, a igreja está lá na Vila da Penha. E de repente eu comecei a ouvir várias vozes, mas muito bem afinadas, muito bem colocadas, parecia um coral. Eu abri o olho, só tinha as irmãs e as irmãs. E as irmãs, tadinha, não tinham essa capacidade musical, não estou falando de adoração. E as irmãs não tinham essa capacidade musical para cantar desse jeito, até porque parecia que tinha vozes, tinha barítonos, tenores, e não eram só vozes femininas, né? E eu estava ali, eu, Santo, Santo. E toda vez que cantava isso, parecia que tinha um coral, mas muito perfeito. E eu falei, Senhor, eu sei que eu não estou sozinho aqui. Há algo aqui que eu não estou entendendo. Eu falei, Senhor, me mostra o que é. E de repente, irmãos, eu como se fosse um despertar. Eu olhei para a galeria, muitos anjos. E quando nós cantávamos, gente, é a preferência deles. Cantar que Deus é santo. Gritar que Deus é santo. Adorar Deus como santo. E dessa vez eles cantavam santo. Minha voz é taquara rachada perto deles, irmãos. Minha voz é uma taquara rachada. E quando eu vi, olha que interessante, quando eu vi, eu comecei a chorar, eu não aguentei cantar. Irmãos, a igreja foi tomada. Aquelas irmãs, sem elas saberem, nem viram nada. Sabe da Bleia dos anos 90, né? Sabe como é que é? Começou a pegar fogo. Elas, sem saber, começaram a entrar no mistério, mas a ambiência da igreja mudou. Quando eu vi, parece que Deus falou assim, vou abrir seus olhos e vou deixar vocês sentirem. Quando eu olhei para aquilo, meu irmão, meu violão foi pro chão, bateu, eu caí de peito no chão. Foi uma glória tão tremenda naquela manhã, uma sexta-feira de manhã, não esqueço disso nunca, já da meio-dia, estava no final da consagração. Foi algo tão tremendo, foi algo tão poderoso, que nós saímos dali assim... Outra vez também foi num congresso de adolescentes, me chamaram para pregar. Aí o dirigente dos adolescentes falou assim, poxa, irmão também canta um louvor aí e tal. Eu falei, poxa, irmão, tá bom, mas o que eu vou cantar para esses meninos? Eu falei, vamos ver aqui. Aí cantamos um louvor, cantei outro, e de repente eu peguei um louvor do Sóstenes Mendes e comecei a adorar. Em adoração... eu me rendo a ti, tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. E comecei a cantar, como o rei Davi. Irmãos, normal, cantei de forma como eu sempre cantei da forma como eu sempre fiz. E de repente aqueles meninos e meninas começaram a chorar. De repente aqueles meninos e meninas começaram a gritar. De repente aqueles meninos e meninas começaram a se desesperar. Eram crianças de 12 anos, gente. Eram crianças de... eu tinha 36 anos. Não sei, devia ter isso 35, 36 anos. Não, nem isso, perdão, não tinha. Eu tinha 30 anos. 2000, 2001. E eu me lembro que essas crianças começaram a chorar e pular, e de repente essas crianças começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. Olha que interessante, um processo, infelizmente, é cultural na igreja. Muitos pais estavam lá fora na cantina, porque era uma programação do dia inteiro para os adolescentes.
Então a igreja estava lotada de adolescentes, essa Assembleia de Deus estava lotada de adolescentes na nave, no templo, mas alguns pais, se não a maioria, estava lá fora batendo papo e na cantina. Quando eles começaram a ouvir aquele barulhão, todos os pais começaram a vir para a porta lá central da igreja. E quando eles viram os filhos deles todos sendo batizados e gritando e chorando, eles entraram. E cada um foi abraçar seus filhos e começaram a ser renovados. Foi uma coisa, irmãos, que coisa linda. Foi lindo ver o poder de Deus naquele dia. Eu falei, meu Deus. Aí eu fiquei cantando, eu falei, olhei para o presbítero e falei, e agora, irmão? Ele falou, por favor, continua. Não para não, Deus está aqui. Eu falei, meus irmãos, e agora? O tempo está passando. Ele, não, deixa para lá, irmão, deixa isso para lá. Não fica preocupado com a mensagem, não. Deus já está aqui. Ele foi muito sábio. Ele foi muito sábio, porque ele falou assim, Deus já está aqui.